é o centroavante que tem medo de fazer gols. Eu nunca vi isso, um centroavante que tem medo de fazer gols. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Sérgio Henrique Botarelli. Hoje é quarta-feira, dia de falar da Libertadores de terça-feira, dia de falar de Flamengo e Corinthians, dia de falar da classificação do Flamengo, da eliminação do Corinthians. Ontem no Maracanã, o Flamengo confirmou seu favoritismo contra o Corinthians, ainda mais depois da vitória na Neoquímica Arena por 2-0 e se classificou às semifinais da Copa Libertadores da América. É o primeiro time a se classificar para as semifinais. Hoje ainda tem Palmeiras e Atlético Mineiro, um grande jogo também no Allianz Parque. Seguinte, Flamengo jogou pro gasto, jogou para confirmar a classificação. O Corinthians até fez uma boa partida, talvez tenha jogado até melhor no Maracanã do que na Neoquímica Arena, criou algumas oportunidades, mas tem alguns problemas que eu já vou falar. O Flamengo tem os seus diferenciais, né? Tem mais de um, esse que é o problema dos adversários do Flamengo. O Flamengo, além de ter o Arrascaeta, que deu um belo passe pro Pedro, tem o próprio Pedro, que tem feito um pivô sensacional. Bola no peito do Pedro, é difícil de tomar, ele domina, faz o pivô, toca para quem vem de trás, tenta fazer o giro. É difícil tomar a bola do centroavante do Flamengo, ele tem boa estatura, boa condição física. Tem o Gabigol, que ontem queria muito jogo. Ontem o Gabigol tava com fome de gol, mas não conseguiu fazer. Até tentou, mas o Balbuena salvou uma bola quando já estava 1-0, o Corinthians com um jogador a menos. Gabigol se movimentando muito ali no campo de ataque, puxando sempre para canhota, que é venenosa. Ele fez um gol na Neoquímica Arena, além do próprio Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que não é o grande destaque do time como já foi, mas ainda é um belíssimo de um jogador, auxilia bastante o Gabriel ali pelo lado direito. Acho que neste jogo no Maracanã o defeito do Corinthians foi, mais uma vez, não dá para defender, Vitor Pereira, a escalação. Acho que ontem o Corinthians deveria espelhar o time do Flamengo, jogar no 4-4-2. Ontem eu teria escalado o Corinthians com uma linha de 4 na defesa, com o Balbuena como titular, talvez ao lado do Bruno Mendes, ou mesmo ao lado do Gil, né, a dupla de zaga que ficou no banco de reservas. Não teria entrado com o Raul Gustavo, um jogador muito inexperiente, falhou muitas vezes, claramente por inexperiência, mesmo que tenha velocidade. Já vou explicar o que eu imaginei dessa escalação do Vitor Pereira, tá bom? Primeiro a que eu gostaria. E aí o meio de campo eu formaria um quarteto ali. Pode até ser com os 3 jogadores que ele escalou, Duqueiroz, Rony e Fausto Vera, mas ao lado do Vera eu teria colocado o Renato Augusto. Teria colocado o Renato Augusto ali, até porque o Flamengo tem um volante que não sobe muito, que é o Thiago Maia, ele vem buscar a bola mais atrás. O Renato Augusto aguentaria tranquilamente acompanhar a marcação do Thiago Maia. E os outros 3 são garotos, ainda conseguiriam forçar uma marcação ali sobre João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E a dupla de ataque seria William e Yuri Alberto. Apesar do Yuri Alberto não ter feito um bom jogo, eu entraria ainda com ele no time. O que ele fez? Ele colocou uma linha de 4 zagueiros com 2 zagueiros mais jovens e mais rápidos. Quando eu vi a escalação do Corinthians, eu imaginei que o Corinthians marcaria o Flamengo no campo do Flamengo. Até comentei em off com algumas pessoas, com o Chico Lang e com o Hollywood, que são meus comentaristas lá no Riso da Bola, onde eu narrei a partida ontem, que eu imaginei que o Corinthians marcaria em linhas altas do Flamengo, e se o Flamengo conseguisse se desvencilhar dessas linhas, conseguisse sair tocando na primeira linha de marcação do Corinthians, o Corinthians teria velocidade de recomposição, porque tem 3 jogadores mais leves e mais novos no meio de campo e 2 zagueiros mais velozes do que Balbuena e Gil. Era o que eu imaginei para o time do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Porém, o que se viu foi o Corinthians em linhas baixas, marcando em bloco baixo no primeiro tempo. Então, por que entrar com esses 2 zagueiros e sem o Renato Augusto, que é um meia de armação? Não fez sentido nenhum, na minha opinião. Né? Se fosse para marcar em bloco baixo, colocaria Balbuena, que é um zagueiro muito mais seguro, mais experiente, e o Renato Augusto para espetar no contra-ataque e enfiar aquelas bolas para Yuri Alberto no meio e para William pelas laterais. Não fez muito sentido essa escalação do Vitor Pereira com a forma com que o time jogou em campo. Eu achei que ele se equivocou ou no esquema tático, né, ou na estratégia de jogo, ou na escalação inicial. De duas, uma. Né, o Vitor Pereira mais uma vez errou ontem.
E não foi a primeira vez, né? O Vitor Pereira vem errando as escalações da equipe do Corinthians. Aliás, ele já está irritando bastante o torcedor corintiano. A gente sabe que o Corinthians já estava no lucro na Libertadores da América na fase onde chegou. Até pelas circunstâncias, montagem de um elenco meio desequilibrado, muitas peças entregues ao departamento médico, 2 dos principais jogadores como Paulinho e Maicon entregue ao departamento médico, o William já não atuou no jogo de ida contra o Flamengo, então o Corinthians já estava ali no lucro na Libertadores. Porém, e ainda pegou um time mais forte do que ele, que é o Flamengo. Porém, o Vitor Pereira tem irritado a torcida com as suas escalações inexplicáveis. Demora para acertar o time, no segundo tempo ele ainda tentou colocar ali o Renato Augusto, que entrou bem no jogo, mas o Roger Guedes já não entrou bem no jogo, totalmente desconectado da partida, também não teve grandes oportunidades, porque logo o Corinthians tomou gol e tomou 1-0, já estava 1-0, né, quando ele entrou, mas aí teve um jogador expulso, né, eu já vou falar sobre isso, então não adiantou muitas alterações. Quando o Corinthians começou a trocar realmente o time, colocar Roger Guedes, colocar Gustavo Mosquito, a vaca já tinha ido pro brejo, o Flamengo já estava vencendo a partida. O Corinthians teve chances de marcar, o Yuri Alberto, infelizmente, tem sido uma decepção para a torcida corintiana. O Yuri Alberto é o centroavante que tem medo de fazer gols. Eu nunca vi isso, um centroavante que tem medo de fazer gols. No começo do jogo ele teve uma oportunidade de partir para cima do Davi Luiz, era mano a mano, puxar para a perna direita, bater da entrada da área, ele se enrolou todo com a bola, tentou passar para quem não estava lá no local onde ele tocou, enfim, todo confuso, não conseguiu armar nenhuma jogada, as bolas que ele recebia geralmente perdia. O Corinthians, tanto ele quanto o Watson, estava sendo muito antecipado pelo time do Flamengo, todo passe que chegava nos dois era antecipado por Davi Luiz, por Léo Pereira, por Felipe Luiz do lado esquerdo do Flamengo. Então o ataque do Corinthians no meio de campo não funcionou. Vera mais uma vez fez uma péssima partida, assim como no jogo de ida. Então o Corinthians estava totalmente entregue às suas circunstâncias, às suas falhas técnicas, à sua escalação mal feita. Então é triste a situação corintiana. O Flamengo só administrou com a força ali da torcida, que fez uma festa depois do gol do Pedro. Achei que o árbitro fez uma boa partida, administrou bem a partida, porém errou na expulsão do Bruno Mendes. Não foi isso que determinou a derrota do Corinthians, mas isso ajudou o Corinthians não ter nenhum fôlego para recuperar depois da expulsão do Bruno Mendes. Sinceramente, o jogo virou um grande amistoso, né? O Corinthians se fechando ali para não tomar mais, o Flamengo cozinhando o jogo, gastando a bola ali, só o Gabriel querendo mesmo ir para cima. O Flamengo começou todo mundo querer que o jogo acabasse, todo mundo dentro de campo queria que o jogo acabasse naquele momento. A expulsão do Bruno Mendes tem uma explicação na regra, né? Você expulsa o último homem quando o atacante está indo em direção ao gol com a bola dominada. Se o Pedro tivesse com a bola dominada em direção ao gol e sofresse a falta, por exemplo, ou se ele tentasse o drible no Bruno Mendes e ele metesse a mão na bola como ele fez, foi falta, realmente. Aí sim teria que ser expulso. Mas a bola estava em disputa, ela estava no alto, né? Ela não tinha o domínio do jogador do Flamengo. Os dois estavam ali disputando a bola. Tanto que o Bruno Mendes, no toque de braço, ele sai com a bola dominada. Então ali seria o quê? Falta e cartão amarelo. O árbitro não viu, o VAR interferiu erroneamente, na minha opinião. Ele não deveria ter interferido naquele lance, porque ele só poderia ter interferido se fosse dentro da área, aí sim seria pênalti. Ele interferiu, o árbitro, num segundo erro no mesmo lance, parou o jogo com a bola rolando, isso não existe. Tem que esperar o jogo parar, uma falta acontecer ou a bola sair pela linha lateral, tudo bem, o VAR chamou, espera o jogo parar, aí sim você vai lá ver o lance, ver o que aconteceu. Ele parou o jogo com a bola rolando, se ele não concordasse com o VAR, ele teria que colocar uma bola ao chão, o que é bizarro, né? Não faz parte da orientação do uso do VAR, né? Enfim, eu achei que ele se equivocou nessa expulsão. O VAR não deveria ter se intrometido no lance, deveria ter passado batido. Se ele tivesse visto, seria falta e cartão amarelo. Só prejudicou o jogo, né? Não prejudicou o Corinthians, porque eu acho que ali o Corinthians já tinha a mimosa do Coringão já estava deitada no gramado, mas prejudicou o jogo, ficou um jogo modorrento, um jogo chato de assistir até o final. Mas enfim, agora o Flamengo segue para a próxima fase da Copa Libertadores da América, deve enfrentar ou o Vélez Sarsfield ou o Talleres. O Flamengo tem tudo para chegar na sua quarta final, na sua terceira final em 4 anos. O Flamengo vai disputar a sua terceira final em 4 anos, se ele passar da semifinal, é franco favorito para isso. Na outra disputa tem Palmeiras e Atlético Mineiro, tem Atlético Paranaense também disputando contra o Independiente. Eu acho que o Atlético Paranaense tem grandes chances de ser eliminado. Acho que o favorito é o Independiente, que já conseguiu um empate fora de casa.
Na outra semifinal é uma incógnita, o Palmeiras é favorito por jogar em casa, mas tudo pode acontecer, Libertadores pegando fogo. Ao Corinthians resta o quê? Levar força máxima contra o Palmeiras no sábado para tentar diminuir a diferença, permanecer vivo no Campeonato Brasileiro, apesar de mesmo assim o Palmeiras ser o grande favorito a conquistar o Brasileirão, o Corinthians ainda se mantém vivo e principalmente jogar a vida contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians tem total chances de... Tá complicado, mas tem total chances de virar essa partida. Vai jogar contra um time mais fraco do que o Flamengo, embora não seja um time bobo, é um time experiente, tem um técnico muito inteligente que é o Jorginho, mas joga em casa, joga sob seus domínios, a Neoquímica Arena estará lotada, o Corinthians tem todas as condições de virar e ir com tudo pra cima da Copa do Brasil, que é a chance do Corinthians na temporada. Quero falar da JHF Soluções Tecnológicas, que patrocina esse vídeo aqui. Você que precisa de câmeras de segurança, precisa de telefonia, a melhor telefonia do Brasil é com a JHF. Entra no site, eu estou deixando aqui embaixo o site jhftelecom.com.br para saber todos os serviços que a JHF tem para te oferecer, tá bom? Eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative as notificações e pode comentar aqui o que você achou do jogo entre Flamengo e Corinthians, da vitória do Flamengo, da classificação do Mengão e da eliminação do Timão. E aí, o que você acha do Vitor Pereira? Deve continuar no cargo? Corinthians deve esperar um pouquinho mais para ver a situação do treinador português? Deixa aqui a sua opinião e a gente vai interagindo. Eu volto aqui para responder o seu comentário, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!